Olá, pessoas! Plantão da quarentena número 9 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, somente Carol, e ela deve estar com muita facilidade para ler com criança pequena e marido em casa. Gente, tá absurdo, viu? Eu sou a Carol e eu tô aqui com a Dri, que assim como eu, tá se virando em 10, lava louça, lava roupa, limpa a casa e sempre tá bagunça. Nossa, é muito isso. Muito isso. Tá muito injusta essa vida, gente. Eu sou a Adriana e eu estou aqui contando que com certeza deve ler rótulo de sabonete no banheiro. Putz, eu fazia isso, mas faz tempo que eu não faço. Agora eu tenho um Kindle. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Sara, que acho que veio despreparada para o nosso podcast, porque ela achou que era sobre lesão por esforços repetitivos. Eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho. Aposto que ele já leu até o teclado dele do computador, porque já não tem mais nada pra ler em casa depois de doar todos os livros e não ir pra Espanha. Olha aí. Isso é verdade. Olha aí. É quase verdade, que a gente ainda não se desfez de todos os livros, mas assim, tem livro que eu gostaria de ler agora e já não está mais comigo. Isso é verdade, gente. Muito verdade. Olha só, numa semana de literário aqui, irmãos.com, no começo da semana, lançamos o podcast sobre o livro que lemos desse mês, e agora no plantão da quarentena, a gente faz um adendo ao podcast literário para dar algumas dicas ou compartilhar um pouquinho do que nós estamos vivendo nesse tempo de quarentena, as dificuldades de se concentrar na leitura, o que nós estamos procurando ler, para ver se inspira você para ler um pouquinho com a gente também, em mais um registro para a posteridade no plantão da quarentena. Eu tenho visto pessoas dizerem que estão com dificuldades de se concentrar, de ler, de pegar um livro, de ir até o fim nessa quarentena. Eu confesso que nessa quarentena eu só li os livros dos quais estamos falando nos podcasts literários. Eu não tô pegando nada extra e confesso que também tenho tido algumas dificuldades. E eu quis chamar vocês aqui para ver se a gente consegue aprender junto, tirar algumas lições ou algumas técnicas para poder se concentrar melhor, ou para conseguir separar um tempo e desconectar um pouquinho do mundo, desconectar das notícias, dos eletrônicos. E eu queria saber de vocês, se vocês estão tendo dificuldades também ou estão lendo mais do que nunca? Olha, eu acho que é um ciclo. Acho que a gente tá vivendo esse ciclo meio louco. Inclusive, falei disso no primeiro podcast, que a Sara tava participando, não sei se ela lembra disso. Eu falei que eu tinha certeza que essa quarentena ia ser um ciclo, onde a gente, no começo a gente ia descobrir, ai meu Deus, a doença tá ruim. Quer dizer, algumas pessoas ainda têm um passo anterior, não é nada, é só uma gripe. Depois é uma doença ruim, e aí eu tenho que realmente ficar em casa fazer quarentena. Daí nessa quarentena, inclusive eu até vi algumas piadinhas sobre isso. Se você não instalou o TikTok, se você não tentou cortar seu cabelo sozinho, se você não viu nenhuma live de artista, ou se você não leu nenhum livro, você está fazendo essa quarentena do jeito errado. Uhum. Mas tem que dar o check nos 4? Eu dei check em tudo. Quer dizer, eu não cortei meu cabelo, eu cortei o do Paulinho. Bom, o TikTok eu cortei o meu e cortei do Thiago. Eu tô louco pra cortar das crianças, vai dar um medinho, assim. No começo tava todo mundo lendo muito, a gente compartilhando livros e tal, compartilhando texto, e aí eu percebi que agora geral mesmo deu essa murchada, né? Inclusive eu tava super empolgada lendo bastante coisa, mas realmente a gente tá meio desgastado, não sei se existe essa palavra, claro, emocionalmente e também de eletrônicos, assim, que tem que fazer a gente pensar. Uma das coisas que pra mim tem feito um desgaste emocional e intelectual muito grande é participar de Zoom, de reuniões de Zoom. Porque, tipo, quando antes você participava de reunião presencial, você levava o seu computador, você fazia outras coisas no computador também. A Adri fazia. Não eu. Não, eu fazia também de vez em quando. Mas agora no Zoom você tem que ficar com a sua câmera ligada olhando o tempo todo, você não pode nem piscar nem nada. Isso dá um desgaste muito grande. Bota uma foto sua, tem gente fazendo. Eu preciso disso. A vantagem é que você pode fazer outras coisas no computador, só que você tem que disfarçar. Você não pode ficar com aquele olhar de que está trabalhando com outra coisa, entendeu? Esse é o grande desafio. O que foi que você falou aí, Paulinho?
Paulinho? Sinceramente, eu olhei pra ver se eu tinha apertado o mute sem querer aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. A gente tem um clube, então a gente tem que ler por trabalho, né? Eu e a Carol. Então, assim, eu passei, eu acho que tardiamente, pelo menos foi o que a Renata, minha esposa, falou, que eu passei uma semana meio zoado, já tem uns 10 dias mais ou menos, que acho que quando caiu a ficha do isolamento e tudo tá acontecendo, e aí caiu essa bad aí que vocês estão falando, eu não conseguia me concentrar pra nada. E aí, assim, eu tava, nem leio a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, né? Aliás, uma coisa boa pra quarentena é você forçar um plano de leitura seu, ler um pouquinho só por dia, pelo menos é o constante. Mas enfim, eu passei alguns dias meio zoado, e aí eu fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, e me ajudou um pouco, pensando no lado literário da coisa, né? Eu voltei a ler quadrinhos. Eu ia falar isso também. E assim, é aquele negócio, é livro pra descansar a cabeça. Outra coisa que eu tô fazendo bastante, eu tinha parado de fazer já tem mais de ano. Eu não tava mais lendo, tipo, mais de um livro de uma vez. Eu tava, não, agora é a vez desse livro, vou até o fim. Aí depois dessa semana ruim aí, eu comecei a pegar livros, tipo, nada a ver com o outro, um pesado, um mais leve, um de dar risada, um de chorar, e esse tipo de coisa. E tem sido bom, porque eu vou atrás do livro de acordo com o meu humor do momento, assim. Acho que é uma dica de ouro agora, assim, porque realmente tá difícil em casa. E outra coisa é que eu tenho uma rede na minha sacada, né? Eu também tenho rede na sacada. Eu tenho 2, tá todo mundo trabalhando em casa, e tenho 2 filhos, um de 3 e um de 10, fora o que a Carol abriu aí, é limpar a casa, lavar a louça parece que não tem fim nunca, né? Gente, louça não tem fim. Um refúgio é ir pra rede. E aí parece que eu, sei lá, tô na praia, eu desligo de tudo, desligo do mundo, e aí eu consigo ficar eu não sei nem medir o tempo, porque eu fico lendo lá. Cara, eu ressuscitei é de sexta? Hoje é sexta? A Histórias de Sexta? Isso, Histórias de Sexta. Eu tinha guardado o livro porque eu falei, não, esse eu vou ler depois. Acho que eu vou ler quando a gente estiver na Espanha só. Daí, como a gente não foi, eu fui procurar ele. Aí eu achei ele hoje, aí eu comecei a ler hoje. Que legal. Não, é lindo, né? Mas você já tinha lido, Adri? Não li, não dá spoiler. Só o Deck leu por enquanto. E você, Sara, você tem conseguido ler? Então, rola uma culpa, porque assim, ler sempre foi muito prazeroso pra mim. Eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho aqui alguns livros que estão fechados na estante, e simplesmente nessa quarentena, um surto novo a cada dia, tipo, mais gente morrendo, mais gente perdendo emprego, mais não sei o que, pronunciamento maluco. E aí cada dia é um surto novo, e parece que eu tô paralisada pra tudo. Eu comecei alguns cursos online que eu não consegui terminar. Comecei alguns livros que eu não consegui terminar e não consigo engatar nada. A revista do Homem-Aranha, Sara. Eu queria ter Turma da Mônica. Agora que você falou de quadrinhos, eu queria muito ter uma pilha de Turma da Mônica. Eu li tem comprado para as Acho que é a Panini que tá pro... É a Panini, sim. Não, o anime não. O anime é muito pra adulto. Panini. Eu quero a parte infantil. Editora Panini. Editora. Você não tem banca mais pra ir atrás. Você manda ela vir na sua casa. Vem todo Aqui mês. A gente tem a vantagem de que a banca de revistas fica dentro do supermercado. Então, assim, é um serviço essencial, entendeu? Então tá aberto. Gente, a gente compra pros meninos e eles leem, eles gostam, eles dão risada. A gente vai lá e lê também junto com eles. É muito bom. É muito bom. Uma coisa que eu tenho feito, eu tinha dado uma dica pro Thiago no começo do ano de um livro que eu queria, e ele me deu, acho que não lembro se foi aniversário de casamento, porque é muito perto um do outro, uma página de cada vez. Tem umas páginas que eu não entendo muito bem, mas assim, é um livro interativo e antes de dormir... O nome do livro é esse? Uma página de cada vez? Uma página de cada vez. É um livro interativo. Eu comecei na ordem, depois eu saí da ordem, falei, já tava em abril mesmo, que se dane. E aí tá sendo legal, porque ontem, por exemplo, soube da morte da esposa do Paulo César do Logos, e escrevendo, acabou que eu, meu Deus, chorei, tipo, como é que faz quando o cônjuge vai embora, como é que ele tá, e não sei o quê. E o livro meio que tá me ajudando a dar vazão durante essa pandemia ao que eu tô sentindo. Não é exatamente um diário, é uma espécie de diário, enfim. Mas por que é um livro interativo? Eu não entendi. É porque você tem que ler uma página cada vez e ele te leva pra outra. Tipo livro-jogo, assim? Agora vai pra página 42. Não. Não. Eu curto esses livros assim, mas ele não é assim, não. Ele dá, tipo, uma atividade por dia. Ele fala assim, tem dia que é assim, dê uma gorjeta, mas não conte pra ninguém, só coloque aqui. Você fez alguma boa ação? Ou como você tá se sentindo hoje? E ele tem, tipo, um check-up, assim, se eu não me engano, de 3 em 3 meses pra você dizer como que você tá sentindo. Então tem página que ele manda você desenhar, tem página que ele fala
fala pra você escrever, geralmente eu só escrevo porque, assim, eu sou péssima pra desenhar. Desenhar e pintar. Aí é só estresse. Não é pintar, não. Ele às vezes fala assim, tipo, escreva essa frase 20 vezes, do tipo, eu consigo fazer tal coisa. Tem a ver com saúde mental isso? Pra melhorar? Saúde emocional? Mindfulness? Não, eu não sei se é exatamente dessa categoria e eu não sei se eu gostaria desse livro se fosse em outro momento, confesso. Eu vi a proposta dele no ano passado, achei interessante, ganhei, não sabia o que tinha dentro dele, mas assim, tá me ajudando a pelo menos a pensar por tudo que eu tô passando. E a gente tá fazendo o devocional que eu dei pra ele também de aniversário de casamento, que é do Timothy Keller com a esposa dele, Os Cânticos de Jesus. Legal. É muito pequenininho, então assim, menos de uma página por dia a gente lê antes de dormir. E a Bíblia eu tenho lido a história, que é uma versão, ela não é separada em versículos, ela conta a trajetória, omite várias partes, ela pega como se fosse uma aula infantil, todas aquelas partes de aula infantil que a gente teve na EBD, e eles condensam isso no livro e isso para adulto, às vezes com alguns trechos da Bíblia mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, e é o que eu tenho conseguido fazer antes de dormir. E você, Carol, tem conseguido ler mais, menos? Tá na mesma? Olha, gente, a bem da verdade é que desde que eu ganhei neném, a minha taxa de leitura caiu bastante, né? Outro dia eu tava até conversando com um amigo e ele perguntou quantos livros eu lia antes de ganhar o bem. E, gente, eu lia 2, 3 livros por mês, né? Então, fazendo a soma aí, era um número muito bom. Depois que o bem nasceu, só o do literário. Caiu aí. Tem mês que, infelizmente, é só assim, o do literário eu digo infelizmente porque eu queria, né, eu tenho bastante livros em casa. Que isso, eu sei que você fica lendo todos os livros do Peixinho aí. E do Nicholas Sparks também, né, pelo Ictus Podcast, dá pra perceber. Não. Gente, não quero ler Nicholas Sparks, Carol. Não, Nicholas Sparks não aguento, acho muito... Eu tenho alguns dele, mas eu não sou muito fã da literatura dele, não. Mas assim, nessa quarentena, eu invejei muito as minhas amigas, né? Então eu tô fazendo pão, eu tô fazendo crochê, eu tô fazendo bordado. Nossa. Tá virando uma avó, né, Carol? Falou pra mim, tá virando uma tiazinha, né? Falta comprar o cardigan. Eu falei, quase isso. Mas você encapar seus livros com uma capinha de crochê agora. Pois é, eu tô fazendo Carol do céu. Faz uma máscara de crochê, cheia de furinhos. Mas assim, a gente teve aqueles dias de bad, né? Que não dá vontade de fazer nada. Com criança pequena, a gente tem que se forçar a manter uma rotina, né? Sim. Então, o pessoal fala, que horas você vai dormir? Que horas você tá tomando café? Tá na hora do almoço? Não, essa parte tá bem igual aqui em casa. A gente acorda cedo, que o Benjamin 7h30, 8 horas já tá de pé. Essa parte da rotina tá bem parecida. Tem dias e dias. Eu sempre me forço a ler pelo menos uma página de algum livro, fora a leitura bíblica. E isso foi uma coisa muito positiva, a quarentena, porque era uma coisa que tava muito defasada na nossa família, o culto doméstico. O Fernando, ele não tem um horário certo no trabalho dele, então tem dia que ele tá de manhã, tem dia que ele tá tarde, tem dia que ele tá de madrugada. E aí, com essa, a gente tem feito o culto doméstico direitinho, a gente lê a Bíblia, ora, faz nossos pedidos, então essa parte tem sido muito legal e a gente tem levado isso bem a sério. Mas de restante, assim, tirando os literários e alguns do Clube Ictus que a gente precisa pra opinar e gravar outros programas, eu tenho lido, sei lá, muita revista, coisa pouca, né? Eu não chego a ler quadrinhos, porque eu não tenho aqui em casa, mas assim, os livros infantis já li todos. Quase falou mal de mim, você viu já, né? Não, eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica, não posso falar mal. Eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram de irmãos.com perguntando, né, se na quarentena as pessoas têm conseguido ler mais ou menos. 56% tá dando menos e 44% mais. Quer dizer, tem bastante gente que está com problemas pra ler por causa da quarentena. E a próxima pergunta foi qual o motivo, né? Por qual motivo você acha que está lendo menos nesse momento, né? Algumas respostas que eu tive aqui, eu não consigo me concentrar na leitura, saúde mental 0, tô sem os filhos na escola, o que dificulta, a procrastinação a 1000 por hora. Mas sabe uma coisa que eu acho que rola, Paulinho? Eu acredito que pelo menos a maioria das pessoas que respondem isso aí, são cristãos, até porque seguem o irmãos.com. Sim. E eu acredito realmente que o pessoal, pelo menos os jovens, até um adulto, que não tinham muito hábito de leitura, ou pelo menos não
tem isso por muitos anos, eles não costumam ter livros de lazer. Eles leem livros eu chamo livros de ensaio, né? Esses livros cristãos. Aí tem Timothy Keller, John Piper, John Stott. São sempre livros onde você tá, de alguma forma, se qualificando melhor para conhecer um pouco mais sobre Deus. E a maioria das pessoas dentro do universo cristão e de pessoas acaba lendo isso. E talvez não seja a hora de focar só nisso. Justamente porque as mentes estão cansadas. A gente tá esgotado mentalmente, emocionalmente. E precisa de um pouco de refúgio, assim, de coisas bestas. Sabe aquele dia que você precisa sentar no sofá e ver um besterol? Uhum. A Netflix, a Amazon Prime estão aí e, eles estão com conteúdo muito extenso, né? Os próprios outros streams estão liberando e o pessoal senta pra assistir um episódio, 2, é muito mais fácil você consumir um material assistindo do que lendo, né? Mas então, eu também, eu tô cansado de ver TV. E tem muita gente também que lia no ônibus, no trem, no metrô. E agora estão em casa e não tem essa opção, né? De ler. Tem a rede na varanda, né? Mudou a rotina, né, gente? A gente tá numa nova maneira de se viver. Então, quem tinha que sair todo dia de manhã pra trabalhar e tal, agora já começa a trabalhar dentro de casa, ou não está trabalhando e tal. Então, é um jeito novo de se fazer a rotina. E se você acredita que a leitura é uma prioridade, você tem que colocar ela dentro da sua rotina também, né? E a dica que eu dou dentro que eu falei é justamente essa. Se você tá ou seja, se a carapuça serve, que você cai nesse perfil de gente que só consome livro de conteúdo mais pensativo, permita-se ter uma leitura, nem que seja uma leitura paralela, de livros mais bestas, livros mais bobos, uma história sem muito objetivo na vida, assim, porque pelo menos você mantém a sua rotina de leitura e descansa a mente. Então, gente, não se culpe. Esse é um sentimento que eu tenho muito e, assim, a gente não tá vivendo no momento normal, não tá comum. E embora tenha gente que, assim, tá lendo bem mais, quem tá acompanhando as notícias e se sente mais sensibilizado com isso, a gente realmente trava. Então, assim, não adianta ficar se sentindo culpado, porque isso vai fazer você não ler. Procure livros mais tranquilos mesmo. E aí, quando o Tam falou da Biblioteca Cristã, é uma dica até que eu vou pegar pra mim. Eu vou reler os livros do Max Lucado. Assim, eu acho que ele tem uma escrita muito fácil. E é gostoso, né? É gostoso. Eu acho ele um ótimo autor. Timothy Keller, por exemplo, o Thiago fica louco, mas eu não vejo o Timothy Keller escrevendo bem. Eu acho que o Max Lucado escreve muito bem. Parece que ele tá do seu lado. Ele consegue fazer você chorar, fazer você rir. E ele pega temas simples e escreve muito bem. Ele trata muito de dor. Não de dor no sentido, assim, de luto. Ele fala disso também. Mas ele fala de questões que a gente passa no dia a dia. Então, de repente, é um autor que vai fazer a gente pegar de novo esse gosto pela leitura. Os livros não são muito grandes. E ele pega aqueles assuntos bíblicos e trata de uma forma muito legal. Então, talvez Max Lucado seja uma das maneiras de voltar a ler bastante nessa quarentena. E talvez também ler histórias, né? Igual o Tam falou sobre esses livros de ensaio, de crescimento espiritual, crescimento acadêmico. Às vezes vale a pena você ler um livro de história só, sabe? Tipo, pegar uma da Agatha Christie, ou até de novo falando do Nicholas Sparks, pegar um da Charlotte Brontë, das Irmãs Brontë. Harry Potter, né? Harry Potter, verdade, olha aí. Pegar um livrinho assim mais tranquilo, sabe? De história, que tem aventura, que tem emoção, sabe? Eu acho que vale muito a pena, de verdade. Sabe uma coisa que tem me ajudado muito na concentração também? Principalmente, né, com as crianças em casa. E a gente não pode ficar falando o tempo todo pra eles ficarem quietos. Eles estão em casa, eles não têm muitas opções. Eu tenho problema de concentração, assim, a Adri sabe, né? Se ela entra aqui na sala, eu tô trabalhando e ela me distrai, eu vou demorar pra me concentrar de novo no que eu tava fazendo. Um post no Facebook, se eu falo um do lado dele, ele já, eu tenho que começar tudo de novo. Tem que começar de novo. Eu te entendo, Paulinho, eu te entendo. Cara, eu escrevo. Se eu tô lendo um parágrafo, ela entra no quarto que eu tô lendo, eu vou ter que voltar no início do parágrafo, se eu não tiver que voltar no anterior pra entender do que tá sendo falado. Então, se eu separo um tempo pra ler, eu tenho colocado fone de ouvido e ouvido música instrumental. Isso tem ajudado muito na concentração, porque você desliga um pouquinho do mundo exterior e você consegue entrar naquele universo, né? E existem muitas playlists de músicas instrumentais, às vezes eu coloco um jazzinho só pra fazer aquela caminha no ouvido e descansar tranquilamente pra poder se concentrar naquilo. Ou você pode pegar no YouTube existem trilhas que eles colocam, tem canais que colocam trilhas pra ajudar na leitura, inclusive, que vai ser uma trilha mais de aventura, uma trilha mais de romance, uma trilha mais de ação, e são arquivos de 1h30, 2 horas, e você consegue ficar o tempo todo conectado, uma música emendada na outra, não tem nem aquele período de silêncio entre as músicas pra te desconcentrar, e não tem letra também, né, não é cantada, então é uma música instrumental que te faz conectar num novo universo. Pra mim tem sido bem legal. E também parece não ter nada a ver, mas a atividade física ajuda muito a gente em muitos outros aspectos, né? Ajuda a gente a dormir melhor, ajuda a gente a trabalhar melhor e se concentrar melhor. Isso é uma coisa que eu tenho conseguido fazer todos os dias
dias aqui perto de casa, que é fazer caminhadas. E nessa caminhada eu vou ouvindo podcasts, né? Vou conhecendo mais. Isso tem me ajudado a sentir mais sono à noite e a me concentrar melhor quando eu separo o tempo para leitura. Olha que coisa curiosa. Mas tem que tomar cuidado porque assim, a gente mora no interiorzão do interior, no mato. Agora a Carol vai caminhar lá na Marginal Tietê, aí já é mais complicado. Não, mas esse é o exercício físico que eu consigo fazer, né? Talvez você vai conseguir fazer flexões no seu quarto. Fazer zumba, olha aí. Zumba. Esses dias eu tava ouvindo o pessoal batendo o pé aqui no apartamento de cima e era uma batida meio num ritmo, assim. Eu falei, certeza que tá fazendo zumba dentro de casa. Só pode, porque é o maior barulhão que fazia. E assim, não adianta a gente também colocar uma meta inatingível. Esse não é o momento de você ler Kant. Ler Kant já é difícil pra caramba. E assim, você vai pegar a quarentena, que você não tá concentrado pra ler filosofia, assim, você não vai conseguir. Então assim, coloca uma meta que realmente dê. Tipo, eu não tô conseguindo ler. Eu vou ler uma página por dia. Nem que você leia 5 linhas fragmentadas ao longo do dia. Ah, beleza, li uma página por dia. Porque você não se sente tão horrível. Ai, meu Deus, eu não estou lendo. E também não se coloca um fardo muito pesado, porque não vai adiantar. Você vai ficar só irritado, frustrado com você e vai acabar não lendo. Então assim, pequenas doses homeopáticas ao longo do dia, no ritmo que dá. Ai, gente, eu quero contar um testemunho pra vocês. Abriu o tempo pra testemunho já? Já tem oportunidade, irmã. Já tô com a oportunidade. Mas hoje de manhã eu tô dando aula todos os dias pros meus filhos. Olha só, homeschooling aí, Brasil. Mas não é homeschooling. Não é homeschooling. Hoje eu tava dando aula de espanhol pros meninos e tal, e aí a gente fazendo a aula e tal, dinâmica. E a hora que tava terminando, o Dan levantou a mão e falou, mamãe, tem uma pergunta pra fazer, já tá acabando a aula? E eu falei, ai, caramba, quer ver? Aí eu falei, já tá acabando, Dan, espera só mais um pouquinho. Ele, não, mamãe, é porque eu quero muito terminar de ler, porque ontem eu li só um pouquinho, e eu posso ler depois que terminar a aula? Eu falei, pode. Aí o Dé começou a se agitar na cadeira e falou, então também vou ler. Aí eu falei, então tá bom, agora a aula já terminou. Aí os dois levantaram correndo, cada um pegou seu livro, o Dé tá lendo Jardim Secreto, inclusive eu tô esperando ele terminar de ler pra eu ler também. E o Daniel tá lendo o Clube dos 5 Segredos dos 5 Meninos, como é que é? Meu Deus, esqueci o nome do livro. Como é que é? 5 crianças, 5 crianças e um segredo. Isso, 5 crianças e um segredo. Virou o Clube dos 5 Meninos. É o filme da Sessão da Tarde. Então, e aí, os dois, cada um pegou seu livro, foi pro quarto, deitaram na cama e ficaram quase uma hora lendo lá. Aí eles voltaram, dançando, assim, todo feliz. Aí o Dan falou pra mim, mamãe, consegui ler um capítulo inteirinho do livro. Eu falei, que bonitinho, gente. Ele tem 7 anos só, eu acho tão bonitinho. Eu quero entrar na fila dos testemunhos também. Então vai lá, a oportunidade tá com o irmão Thiago. Irmão! A gente lê um livro pro Dani. O Dani tá com 3 anos, né? Então a gente pega um livrinho e lê pra ele todo dia. Aí ontem a Renata foi ler aquelas bíblias infantis e, enfim, passa as principais histórias da Bíblia na linguagem dele. Então é bastante Jonas, grande o livro. Davi. Isso. E aí a releu e leu 5 histórias. E aí, tipo, tava de noite, já deu, né? Já 5 histórias. Ele ficou bravo, mas ficou bravo. Ele chorou, brigou com a Renata. Porque só leu 5, porque era pra ler mais e tal. Enfim, dormiu depois disso daí. Aí hoje, feriado aqui em São Paulo, né? A gente tá gravando isso aí na quarta-feira. Sei lá que feriado é o... Deve ser um Corpus Christi. Aí ele acordou, tipo, já tava todo mundo acordado, ele dormiu até quase 11 da manhã, assim. Aí ele acordou, normalmente ele acorda, vem, dá beijo, abraço, de bico com a Renata. Você não leu mais do que 5 histórias pra mim, eu tô bravo. De manhã, eu falei, nossa. Aí agora ele falou, não, agora o papai que lê. Aí eu falei pra ele, o papai vai ler só 3 histórias pra você. Ah, por que 3? Porque você tem 3 anos. Pra ele tudo eu preciso 3 pedaços de chocolate porque eu tenho 3 anos. Aí eu vou comer. Ai, que bonitinho. Coitado do Tan, ter que comer 40 pedaços de chocolate. Então por isso que eu tô com essa barriga só aqui. Só o Dan, né, que tem que comer 40. Eu gostaria de lembrar também que a gente tá no meio de uma pandemia, né? Pra gente não se esquecer disso, não se esquecer das vidas que acabaram, das pessoas que perderam, as pessoas que morreram, as pessoas que estão doentes nos hospitais. A gente tá acompanhando muitas e muitas notícias, muitos conhecidos que estão doentes. A gente tem amigos que são médicos que estão na linha de frente também. Então, orar por esse povo, né? Orar por eles, orar pra que esse cenário melhore logo. E, infelizmente, essa é a primeira gravação do Plantão do Quarentena que a gente faz, aonde em
um dia só passaram-se mais de 1.000 mortos, né? Sim. 1.178 mortos. No Brasil, dos registrados, né? Tem essa dos também. Registrados. Então a situação é bem complexa, a gente tem que continuar tomando cuidado, continuar conscientizando as pessoas da importância do isolamento. A gente tem visto casos, agora a gente já consegue olhar, né, algumas estatísticas, né? Estudos do Economist, né, estão mostrando que países que fecharam e países que mantiveram abertos estão tendo o mesmo impacto na economia, com a diferença do que os que mantiveram abertos estão tendo que lidar ainda mais com muito mais doentes e tal. Então não quer dizer que não fechar vai significar que a gente vai sair melhor dessa pandemia. Pode ser que se torne até pior. Então vamos ajudar a conscientizar isso, né? Que mais pessoas entendam da importância de ficarem isolados, apesar das dificuldades, apesar do que estamos vivendo. Tomar muito cuidado. Vai no mercado, leva álcool gel, se resseca de tanto que usa álcool gel, mas toma muito cuidado, gente. Vai de máscara não é brincadeira, não. E é importante que a máscara não é salvo-conduto para você fazer o que quiser, né? Ela é só uma ajuda para evitar o contágio, mas ela não é suficiente. E o principal, pare de partidarizar a pandemia, por favor. Não são números, são pessoas. Então, assim, se você tá tripudiando, se você tá achando que isso é mentira, acha sozinho, porque tem gente sofrendo nesse momento. Então, não fica falando besteira. Vai ler o livro. Vai ler um livro. Vai ler um livro, exatamente. E, sim, uma dica também que vai ajudar você a se concentrar melhor, e a gente até deu aqui no Plantão da Quarentena, é separa até o certo horário onde você vai consumir notícia. Porque senão a gente fica toda hora atualizando a página de notícias. Eu já passei dessa fase. De vez em quando eu me policio pra não ficar me repetindo nisso. Toda hora na busca de uma novidade, de uma boa notícia, ou na busca de uma má notícia pra confirmar a ideia de que a coisa é realmente ruim, sabe? O negócio é grave mesmo, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa conscientizar e tal. Então coloca um horário até quando você pode acessar aquilo, depois fecha tudo e se isola do mundo exterior, curte sua família, vai ler um livro e gente, aproveita. Vai dar risada com os vídeos do TikTok, eu adoro, adoro. A gente ri muito aqui em casa. É muito louco, né? Porque a gente não tá conseguindo ler livro, mas eu, por exemplo, passo o dia no Twitter agora, coisa que eu não tinha hábito, e procurando notícia. Então, assim, o tempo que eu tô lendo, tudo bem que eu tô trabalhando com o celular do lado, mas assim, se eu pegar todo esse tempo, eu podia estar lendo um livro e não ia ficar tão surtada. Mas não se cobre, não se cobre. Mas se fosse somar todos os tweets que a gente lê por dia, dava umas boas páginas de livros, né? Olha isso. Da raiva que a gente passa, gente, era uma leitura de Dostoiévski, olha que maravilha, Irmãos Karamazov. Gente, ó, na terça-feira a gente lançou aqui o literário desse mês e a gente ficou sem dizer qual seria o livro que nós leríamos, porque a gente tá tentando ler livros que nos ajudem nesse tempo de quarentena. E também livro curtinho, porque a gente não tá conseguindo se concentrar. Exatamente. Vamos ser honestos aqui, Brasil. Então, como esse episódio é um apêndice do literário, a gente já apresenta aqui o livro que a gente vai ler nessa quarentena, que é um livro fininho, a gente já está lendo, inclusive, e você pode adquirir de graça na sua assinatura do Kindle Unlimited, se você tiver, ou dá pra comprar o e-book na internet para ler junto com a gente. É o livro da Vanessa Belmonte, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Olha aí, Sara, esse é curtinho e é uma delícia de ler, viu? Gostoso mesmo. Se você for comprar na Amazon, parte do ictus.com.br/Amazon, por favor. Obrigado. Eu não sabia disso. Esse eu tô conseguindo fazer o que eu gostaria de ter feito no livro da Edith Schaefer, que é degustar lentamente e ler, assim, tem noite que eu só consigo ler uma página. Quando estiver perto, a gente dá uma corridinha. No final, a gente dá aquela aceleradinha porque a gente descobre que não vai dar tempo e tal, mas enfim. Assim. Então, no próximo literário, você lê junto com a gente O Lugar da Espera na Vida Cristã, da Vanessa Belmonte. O link pra você, se você quiser comprar o link, está aqui no post. E a gente agradece muito por vocês lerem com a gente e tornarem esse tempo de espera e de quarentena mais interessante. E olha só, depois de 20 episódios do literário, a Vanessa Belmonte vai ser a primeira autora brasileira a ter um livro discutido no literário. E tem outra, esse vai ser o segundo livro que vamos fazer sobre um autor vivo. O primeiro foi o Smith, Você é Aquilo que Ama, e agora a Vanessa vai ser a segunda autora viva. Então, olha, é um grande privilégio, Vanessa, e um grande privilégio nosso é poder lermos o seu livro. Isso é verdade. Então a gente volta semana que vem aqui com o nosso Plantão da Quarentena, e você coloca nas redes sociais, marca a gente o que você está lendo, o que você recomenda, que a gente reposta dentro de irmãos.com também, para que a gente tenha dicas legais e interessantes aqui para quem está procurando algo para ler na quarentena.